Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em João capítulo 21. João capítulo 21. João 21 diz assim, até o versículo 3, 1 ao 3. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeus, e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos contigo. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram coisa alguma. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pela Bíblia, pela liberdade religiosa que temos no nosso país, de reunirmos, ó Deus, numa noite como essa e abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, abrir o templo e poder pregar a palavra do Senhor, cultuar o teu santo nome. Agora, Senhor, faz essa palavra, ó Deus, encontrar lugar, terra boa no nosso coração, para que ela possa florescer em nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. É muito difícil quando você não tem mais horizonte. Nós vivemos em função de projetar o que a gente vai fazer. A gente deita para dormir já pensando o que vai fazer quando acordar. E a gente vai equacionando enquanto está quase dormindo, dizendo: amanhã quando eu acordar eu vou fazer isso, eu vou ao lugar tal, eu tenho que procurar fulano para conversar, ciclano para poder conversar. Eu tenho um monte de coisa para fazer amanhã. E aí vai pensando, mas semana que vem nós temos um projeto de vida também para a semana que vem, para o mês que vem e até para o ano que vem. E tem alguns que têm até mais para frente. Eu me lembro de uma igreja que me convidou para pregar, o pastor me ligou e disse: Celso, você pode pregar no aniversário da igreja? Eu estava pregando na ocasião na Associação Caxiense e ele falou assim: eu vou ir falar contigo. Ele estava lá no fundo do ginásio e ele falou: posso falar contigo? Eu falei: pode. Ele disse: eu queria te convidar para pregar na minha igreja. Eu disse: eu tenho que ver a agenda. Ele falou: mas é para daqui a 5 anos. Eu disse para ele: aí eu não posso nem pensar em dizer não, né? Então eu aceito sim, daqui a 5 anos eu prego lá na sua igreja. Na verdade nós temos sempre um projeto para amanhã, mas há dias que parece que esse projeto, ele terminou, ele se findou. E aí você não tem mais perspectiva, você não tem mais saída. Os apóstolos deixaram tudo em Lucas capítulo 5, depois da pesca maravilhosa, para seguir a Jesus. E eles estão seguindo durante 3 anos e 6 meses, eles estão com Jesus o tempo todo. Onde Jesus, a Bíblia diz que entrava e saía, eles estavam com Jesus. E aí Jesus instaura um momento novo na vida deles. Ele vai ser pescador de almas. O apóstolo Pedro, Jesus disse: vocês não vão mais pegar peixe, vocês vão pescar almas a partir de agora. E ele fica feliz da vida e ele então começa uma jornada. E aí Jesus é preso. Ele nega Jesus e ele tem um momento, diz a Bíblia, que ele chorava amargamente por ter feito isso. E esse apóstolo, Jesus é levado à cruz, ele morre. Imagina você a cabeça desse líder, do apóstolo Pedro. Jesus o chamou, disse a eles que eles deveriam dar continuidade à obra. Jesus havia avisado que ele iria morrer e eles não conseguiam entender muito bem. E aí finalmente Jesus é preso. Ele nega que conhece Jesus e aí Jesus morre. E fica um vácuo na cabeça do apóstolo Pedro. Fica um buraco.
Porque além de Jesus ter morrido, ele ainda negou Jesus pouco antes de Jesus morrer. E muitas pessoas, eu atendo na clínica pastoral, depois da morte de alguém, quando ela percebe que não mais vai conseguir pedir perdão, ou perdoar, ou fazer as pazes, então vem um buraco profundo, que ele não sabe mais como lidar com essa situação, porque enquanto o outro está lá, está vivo, ainda há uma oportunidade. Há até um canto de um cantor chamado Elton John que diz que nós somos estranhos, porque nós brigamos com os vivos e choramos pelos mortos, não é isso? O apóstolo Pedro agora, há um buraco no coração dele. O que fazer? E aí, ele está à beira-mar, do mar de Tiberíades, diz o capítulo 21, e ele diz assim: vou pescar. A coisa mais fácil para a gente é voltar a ser quem a gente foi, porque a gente já sabe ser. Mesmo que a gente tenha mudado, a gente tenha tomado algumas decisões, o caminho mais curto é voltar a ser quem a gente foi. Porque nós já sabemos os meandros, os caminhos de como se portar, porque nós éramos assim. E é mais fácil. Vocês lembram quando o povo sai para o deserto? E toda vez que enfrentava dificuldade, o povo dizia: Moisés, não é melhor a gente voltar para o Egito? Lá no Egito tinha comida, lá tinha pepino, lá tinha cebola. A coisa devia estar muito feia, porque no deserto eles estavam com saudade da cebola. Eu não sei se você gosta de cebola, mas eles estavam sentindo saudade da cebola, porque é mais fácil você voltar para o Egito do que continuar enfrentando dificuldade. Aí o apóstolo Pedro, eu imagino que ele deve ter considerado: eu vou ser um evangelista. Jesus disse que o evangelho vai chegar a todos os cantos da terra, mas isso é praticamente impossível. Pedro ainda nessa época era analfabeto. Atos 4,13 fala sobre isso. Ele era agramateus, homem sem letra. Como que o evangelho vai chegar a todos os cantos se Jesus morreu? E aí ele está parado junto ao mar, ele está no lugar de sempre, diante de conhecer Jesus, junto ao mar de Tiberíades, a região de Tiberíades. E aí ele olha para os outros apóstolos, os que estão com ele, e diz assim: vou pescar. E aí os que estão com ele dizem: nós também vamos. Ou seja, o corpo apostólico você pode esquecer, a continuidade da igreja você pode esquecer, porque eles resolveram voltar a ser quem eles eram. Acabou o evangelismo mundial, acabou sair de Samaria, chegar até os confins da terra. Acabou todo o ideal, todo o propósito de Jesus, aquilo que Jesus transmitiu a eles, dizendo: vocês não vão mais pescar. Eles estão ali e Jesus está morto, e eles dizem, na cabeça deles, Jesus está morto. E aí eles dizem entre eles: eu vou pescar. E os outros dizem: nós vamos contigo. Sabe por que eu e você, nós nos tornamos crentes em Jesus? Porque a outra vida não valia nada. Vou repetir. Sabe por que você e eu nos tornamos crentes em Jesus? Porque a outra vida não valia nada. A gente estava enjoado de ser quem a gente era. Nós não gostávamos da vida que nós possuíamos antes de conhecer Jesus. Mas se nós tirarmos Jesus da nossa cabeça, do nosso coração, só vai restar em nós quem nós éramos. E quando Jesus não está mais presente na vida do apóstolo Pedro, ele não consegue entender a ressurreição, só restou o apóstolo Pedro, o antigo, e ele olha para os outros e diz: eu vou pescar. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar: se a gente tirar Jesus, só sobra o que a gente era. E em segundo lugar, se a gente tirar Jesus,
os resultados que nós tínhamos antigamente voltarão a ser os mesmos. Eu vou repetir. Se a gente tirar Jesus da vida da gente, a gente volta a ser só resto que a gente era. E se a gente tirar Jesus da vida da gente, os resultados voltarão a ser os mesmos. E eles disseram: vamos pescar. Eles entraram no barco, diz o texto, e eles se afastaram e eles jogaram uma rede. E o capítulo 5 de Lucas, lá o início do evangelho, se repete: jogaram uma rede a noite toda e não pegaram peixe algum. Porque sem Jesus a gente volta a ser quem a gente era e os resultados voltam a ser os mesmos. Noite toda, rede ao mar, e a rede voltava vazia. E a frustração, depois da noite inteira jogando a rede, o dia amanhecendo, eles estão lavando as redes, eles estão removendo as algas normalmente que se agarram às redes, eles estão retirando, lavando as redes, e lá à beira-mar aparece Jesus no romper do dia, o dia clareando. Jesus aparece lá e diz a eles assim: pegaram alguma coisa? E aí eles, no meio ainda, o dia amanhecendo, dizem: não pegamos peixe algum, então joguem a rede do outro lado. E aí eles jogam a rede. Quando a rede está cheia de peixe, diz que Pedro abandona a rede, pula no mar, vai nadando até onde Jesus está. Mas por que não remar o barco, puxar os peixes antes? Por que não colocar os peixes dentro? Era o que ele estava fazendo, colocar os peixes dentro do barco, remar o barco até onde Jesus estava. É porque significava muito para ele que Jesus estivesse vivo. Era muito mais importante do que o barco, era muito mais importante do que os peixes, e era muito mais importante do que a rede. Quando Jesus está presente outra vez, ele volta a ser o apóstolo Pedro. Nada mais tem importância. Jesus é aquilo que há de mais importante na sua vida. E quando Jesus volta à sua vida, os resultados voltam também. A rede fica cheia outra vez. Essa noite o que eu gostaria que nós pudéssemos voltar para casa pensando nisto. Sem Jesus a gente simplesmente volta a ser quem a gente era. Sem Jesus os resultados voltam a ser os mesmos resultados de antigamente. Mas se permitirmos que Ele se manifeste, que Ele reassuma a direção, os resultados serão novos. E nós seremos novos também por causa da presença de Jesus.